hoje, né, a gente está vindo fazendo aquelas atividades, mas aí eu dei uma olhada na atividade seguinte que a gente ia fazer, e aí antes de realizar ela, né, eu percebi que tinha lá umas charges, umas imagens e tal, e eu percebo que muitas vezes a gente, quando vai analisar alguma charge, alguma imagem, vocês olham e muitas vezes não percebem, né, o que a imagem quer trazer, né? Então, tipo, diante disso, eu peguei algumas charges, algumas caricaturas ali sobre o Brasil Império, certo? E aí eu vou mostrar e vocês vão tentar analisar e perceber, né, ou tentar perceber o que é que está tentando ser dito nessas caricaturas, nessas charges que eu vou mostrar, certo? Então, deixa eu botar aqui. Pronto, vamos lá. Então, vamos lá. E aí? E aí, pessoal? O que é que vocês percebem nessa imagem? Vocês estão me ouvindo? Então vamos lá. Deixa eu só pegar aqui o negócio para fazer. Aqui, ó, dá a entender que essa bandeira está escrito o quê? E aí? Vamos pegar, o contexto é Brasil Império. Isso aqui, essa pessoa aqui, seria o quê?
Isso. Essa pessoa aí no meio seria um escravo, tá? Então, e esse aqui, ó, você pode não ler tudo que está ali, mas se você está vendo um escravo aqui, certo? E isso aqui, ó, você vai ligar o quê? As políticas o quê? Isso, Stephanie, boa, de abolição, ou seja, a abolição da escravidão. Então, o cara que está segurando a bandeira aqui, esses caras defendiam que ideia aqui, ó? A abolição da escravatura. E do outro lado, vamos perceber as coisas, ó. Esse cara tá com o que na mão? Isso aqui na mão dele. Exatamente, um chicote. Então, se ele tá com o chicote na mão e ele tá puxando o escravo da mão de um abolicionista, provavelmente esse cara aí, ele é o quê? Exatamente. Então, se de um lado a gente tem os abolicionistas, no meio a gente tem os escravos, do outro a gente tem os donos de escravos, né, os fazendeiros, que está um puxando um lado, um puxando para o outro. Então, o que é que essa charge quer nos falar, quer nos mostrar? Isso, boa, Arthur. Ou seja, a briga entre os ideais, a disputa ideológica que havia entre os abolicionistas e os donos de escravos. Enquanto a gente tinha uma classe intelectual urbana brasileira que estava em ascensão ali, principalmente durante o segundo reinado, certo? E do outro lado a gente tem uma elite agrária tradicional brasileira que quer a manutenção da escravidão. Por quê? Porque a estrutura econômica deles depende da escravidão, né? Então, assim, a partir do momento que surge ali, principalmente na segunda metade do século XIX, se consolida esses ideais abolicionistas, a gente vê cada vez mais essas disputas, né? Durante minhas pesquisas do mestrado, eu peguei alguns documentos, né, de grupos abolicionistas que libertavam crianças escravas e promoviam a educação delas, né? Então, tipo, é um momento que a escravidão não tinha acabado ainda, né? Mas esses grupos abolicionistas, eles percebiam nessas atitudes uma maneira de tentar salvar alguns dos escravos, né? Dos ex-escravos. E aí eles compravam a liberdade e davam algum tipo de educação para essas crianças, né? Então, percebam o quanto de informação que uma charge traz, né? Então, tipo, aqui eu não precisava nem ler o que está aqui embaixo, né? Para poder entender o que é a charge, né? Se eu pudesse perceber aqui o nome abolição, né? Obviamente, isso é muito claro. A gente tem um escravo aqui, né? E a gente percebe que o cara é um escravo porque ele está com grilhões aqui na mão, né? Com corrente no pescoço. Então é perceptível que esse cara é um escravo. E ele está sendo, entre aspas, ali, disputado entre um grupo e outro, né? Então, veja a quantidade de informações que traz aí essas imagens. Por isso que eu estou dizendo, quando a gente tem uma charge, quando a gente tem uma caricatura, uma imagem, a gente tem que olhar tudo dela, tudo. A gente tem que prestar atenção em todos os detalhes que ela nos oferece. Por quê? Porque a partir desses detalhes, muitas vezes, é o que vai nos dar as respostas
para uma questão, tá bom? Então, simbora, continuar. Vou apagar aqui. Eu diminuir um pouco aqui. Pronto. Então, deixa eu afastar aqui. Ó, vamos ver mais ou menos o que é que tem mostrando aqui pra gente agora nessa. Óbvio que, tipo, uma charge, ela vai ter um contexto, né? Então, obviamente, para uma pessoa lá no século XIX, isso ia ficar mais claro do que para a gente, né? Por quê? Qual é o objetivo de uma caricatura, de uma charge? Qual é o objetivo dela? Na maioria das vezes. Zombar de algo, fazer uma crítica a algo, né? Então, é esse o objetivo, certo? Então, aqui tem algumas figuras, né? Tem uma figura, críticas, exatamente, Larissa, críticas sociais e políticas, né? Geralmente, que a gente tem muito hoje. Então, por exemplo, é a outra, né? É muito bem colocado, viu, Larissa? Então, a outra, ela nos mostrou uma crítica, o quê? Social, que foi a disputa pela abolição da escravidão, né? Aqui a gente tem uma crítica política. Então, ó, deixa eu diminuir isso aqui. Então, o que que a gente percebe em algumas coisas? Então, ó, esse carinha barbudo aqui, ó, é Dom Pedro II, certo? A gente está percebendo, ó, que estão chegando pessoas com sacos de dinheiro, ó, certo? Aqui é o símbolo imperial brasileiro, né? Aqui é o primeiro-ministro do Brasil. E veja o que tem escrito aqui atrás, ó. Títulos de nobreza. Vocês conseguem ler aí esse nome? Títulos de nobreza? Né? Então tá aqui, ó. Títulos de nobreza. E aí tem aqui, ó. Barões, viscondes, marqueses. Isso aqui pelo CON devia ser condes, né? Aí aqui tem outras condecorações, condecoração da medalha de Avis, da medalha rosa, da medalha de Cristo, né? Então, e aqui a gente tem uma figura que dá para ver que simboliza o quê? Pelas vestes. Um índio, que aí, né, um indígena, que pegando ali o século XIX, vocês veem muito isso na literatura. Quando a gente vê ali a literatura do século XIX, o indígena ele representa geralmente quem? O Brasil, né? Então, de maneira geral, ele aí com essa mão no rosto, ele está aparentando o quê? Ele está satisfeito com essa situação, ele parece que está como? Parece que está chorando, ou geralmente quando se está com vergonha também, né? Você com medo, né? A gente esconde o rosto, né? Então, o que que mais ou menos a gente consegue perceber nessa charge? A gente tem o imperador, né? Coordenando o primeiro-ministro, e eles estão vendendo, olha aqui na mão dele, ó, títulos de nobreza, né? Só que título de nobreza, em tese, ele não é para ser vendido, ele é para ser merecido, né? Então, basicamente, o que está tentando ser mostrado aí nessa imagem é um ato de corrupção,
no governo brasileiro. Ou seja, as pessoas, em vez de ganharem títulos de nobreza porque merecem, elas estão ganhando títulos de nobreza por quê? Porque elas compram o título de nobreza. Né? Então, a gente não tem, entre aspas, uma nobreza meritocrática no Brasil, mas sim uma nobreza de ganhos. Né? Então se estabelece ainda mais e fortalece ainda mais esse fator excludente desses grupos sociais. Tá? Então, vamos continuar para a próxima aqui. Mas percebam o quanto de informações, né, uma imagem ela nos traz. Talvez, né, a gente tivesse prestando tanta atenção aqui em cima, nesses caras aqui em cima, certo? Que talvez o indígena aqui muitas vezes pudesse ter passado despercebido, né? Não sei se tinha passado despercebido para alguém e só acabaram percebendo depois que eu falei, porque a gente fica muito concentrado nessa imagem principal aqui, né? E o indígena ele aparece como algo secundário. Vamos embora para a próxima. Deixa eu aumentar aqui. Isso aqui já é uma caricatura mais recente. Aí vamos ver o que é que o cara diz aqui. Mas eu sou cidadão brasileiro. E alguém aqui que parece com aqui, ó, um juiz, alguma coisa assim, diz aqui, ó, ninguém é cidadão ganhando só 80 mil réis. Fora. O que é que vocês acham que isso aí quer dizer? Boa, Larissa. É isso aí. Boa, Rebeca. É relacionado ao voto censitário. Né? O que ele quer dizer, e aí uma das ideias de plenitude de cidadania é o direito ao voto, é de escolher os seus representantes. Então, basicamente, ele está dizendo, ó, meu irmão, se você só ganha 80 mil réis, você não tem direito a voto, ou seja, você não é um cidadão, você não tem direito de estar aqui. Né? Então, era uma cidadania limitada, o que as pessoas tinham ali no século XIX. E a gente já discutiu isso aqui várias vezes, que é um dos aspectos que é uma marca registrada do Brasil ali do século XIX. Né? O voto censitário e, consequentemente, uma exclusão, né, de uma boa parte da população do voto, da cidadania, né? É o que vai acontecer aí nessa situação. Essa aí já está um pouquinho mais simples, porque eu gosto muito, né? E é até bom vocês se familiarizarem, né? Quando eu boto algumas atividades, geralmente eu gosto de utilizar essas charges. Aí foi uma série de charges. Esqueci o nome do caricaturista agora, depois eu vou buscar para mandar para vocês. Mas ele faz uma série de críticas ali, né? Uma série de charges relativa ao Brasil Império. E aí ele brinca, ele bota aqui, ó, TV, eita, não acerta não. TVHB, ou seja, TV História do Brasil. E aí ele tem várias charges, várias críticas ao período, a vários momentos da história do Brasil, não só do Brasil Império, mas de outros momentos também. Pronto, essa também é dele. Essa aqui, né, é, do final ali, do final do Brasil Império, né? E naquela transição, finalzinho do Brasil Colônia, né? E aí, vamos lá ler os textos, né? Porque não podemos instalar fábricas no Brasil. Aí, ó, para continuar comprando os produtos fabricados em Portugal, pá. Ou seja, esse cara aqui vai simbolizar, obviamente, um português, né? E aí, o que é que essa charge está nos mostrando?
Então, a gente, se tratando dessa aí, a gente já sabe que é Brasil colônia, já não é Brasil império, né? Então, a gente vai lembrar que um dos princípios ali da ideia das colônias era o exclusivo colonial. Era fazer com que as colônias elas comercializassem só com as suas metrópoles. Então, no Brasil, principalmente a partir de 1792, quando Dona Maria, mãe de Dom João VI, escreve o Alvará Régio, que proíbe qualquer tipo de instalação de fábricas no Brasil, né? E aí a gente vai lembrar, né? A primeira Revolução Industrial ela acontece a partir de 1760, né? E aí em 1792 ela proíbe. Por quê? Porque se começasse a se instalar manufaturas, fábricas aqui no Brasil, o que ia acontecer? Eventualmente, né, nós teríamos aí uma diminuição da dependência do Brasil em relação a Portugal. E a gente viu o que acontece com isso na história. Vocês viram com, com Oswaldo, né, a relação ali do século da negligência salutar e tal, e do processo de independência dos Estados Unidos, que é justamente uma resposta a essa situação. Então, por isso que se proíbe se estabelecer manufaturas e fábricas aqui no Brasil, certo? E isso acabou gerando no Brasil um problema econômico muito grande, né? Por quê? O processo de industrialização do Brasil ele acabou sendo retardado por conta dessas medidas, né? Então, tipo, o Brasil, que era um país extremamente, na verdade ainda é, né, da agricultura, né? Durante esse período, essa dependência ela vai perdurar. Então, enquanto outros países eles estão estabelecendo seu processo de desenvolvimento, seu processo de instalação de fábricas, de manufaturas, o Brasil, de fato, só vai passar por um processo de industrialização. O primeiro que a gente discutiu, que foi Mauá, né? Mas que acabou sendo perseguido lá pela aquela elite agrária brasileira, mas de fato a industrialização ela começa a se consolidar no Brasil a partir da primeira década do século XX, a partir de 1910, é que a gente tem de fato uma consolidação das fábricas no Brasil. E vai ganhar importância, né? Ali era do ponto de vista privado, vai virar uma política pública, ou seja, vai virar uma preocupação política, uma preocupação estatal do Brasil só com Vargas na década de 1930. Então veja, o Brasil sai aí 170 anos, em média, atrasado na Revolução Industrial, né? Então isso é um fato. Então não é à toa que a gente tem um parque industrial antiquado, que nós temos uma série de problemas relacionados à, à industrialização no Brasil. E que ainda temos, e aí vocês veem isso na geografia muito bem, nós temos uma deficiência, né, industrial e nós temos ainda uma forte dependência da agricultura. Vamos para a próxima. Aí é como se, mais uma vez agora aqui, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, falou do fico, esse cara aqui está representando quem? Esse carinha aqui. A gente está falando já de Brasil Império. Isso, boa, Zac. Dom Pedro I. Falou do fico, pedão. Né? Dom Pedro I é pedão.
Dom Pedro II, que é Pedinho, né? Então, tá falando de Pedão. E aí, o que é que demonstra aí essa charge? E aí, vamos lá. Que tem alguém, né, que controla tudo, né, e que ele está sendo meio que uma massa de manobra ali, só lendo o que está sendo dito. E aí vai simbolizar quem? José Bonifácio de Andrada, que foi um dos articuladores do processo de independência do Brasil, né? Então é tipo, vejam a cara dele, né? Veja que ele está aqui, ó, lendo o que está sendo dito, né? E aqui a gente percebe, né, naquela outra charge do HBTV, o, o diretor ele parece uma pessoa contemporânea, né, da atualidade, né? Mas aqui ele parece ser do mesmo período ali que o imperador. Então mostra que ele que está dirigindo, é ele quem está controlando ali Dom Pedro I. Né? Então é esse o contexto aqui dos irmãos Andrada, né, que vão auxiliar Dom Pedro I ali no processo de independência do Brasil. Essa aqui. Puxa, depois da independência, nossa vida melhorou um bocado. E aí? De maneira geral, essas pessoas aqui, né, que estão sendo mostradas, elas parecem ser o quê? Vamos lá. É, é, tem relação com a escravidão, né? Mas ele está falando da independência, né? Então a independência é 1822 e a abolição da escravidão só vem em 1888. Então tem a ver com a escravidão, mas não com o fim da escravidão, não com a abolição da escravidão. Quando o Brasil se tornou independente, né, houveram mudanças. E aí, quais mudanças a gente pode perceber no Brasil após o processo de independência? A gente pode dizer que houveram mudanças e houveram também permanências. E aí, uma mudança que houve quando o Brasil se tornou independente. Vamos lá. O Brasil independente, ele vai ter vinculação ainda com Portugal, sim ou não? Política, administrativa? Não. Ou seja, se desvinculou, né? Mas Arthur colocou bem aí. Ou seja, os escravos ainda não tinham espaço na sociedade. Ou seja, apesar do Brasil ser um país novo, independente, politicamente e administrativamente, mas muita coisa permaneceu a mesma, né? Não sei se vocês já viram ou irão ver com Oswaldo, os processos de independência na América Espanhola. Né? Mas o que acontece com os países da América Espanhola quando eles se tornam independentes? Eles seguem que, que sistema político? Monarquia ou república? Na América Espanhola? Xiii, mas vamos lá. Então, os países da América Espanhola, eles se transformaram em repúblicas. O Brasil, após a independência, ele continuou sendo uma monarquia. Acabou a escravidão? Não. Continuou a escravidão, continuou a monarquia. O Brasil continuou dependente daquela elite agrária tradicional. Então, efetivamente, o que vai haver para o Brasil ali, depois do processo de independência,
é que não temos mais dependência política e administrativa de Portugal. Basicamente é isso. Mas a estrutura social ela vai permanecer praticamente a mesma. Vamos continuar aqui. Essa aqui é legal. E essa aqui é bastante utilizada quando se trata de segundo reinado. Aqui acabou que nessa charge que eu peguei não tem os nomes. Mas aqui embaixo desse cavalinho tem o nome liberais e aqui tem conservadores. E aí, cuidado, pessoal, com essa charge, porque ela já caiu 2 vezes no Enem, certo? E aí, vamos lembrar do início do segundo reinado, né? A gente falou lá quando terminou o período regencial, os progressistas que vão virar os liberais no segundo reinado, eles defenderam o projeto que antecipava a maioridade de Dom Pedro II, né, para tentar ali controlar ele, porque ele era muito novo, enfim. E aí, em 1840, é antecipada a maioridade de Dom Pedro II, né, para que ele pudesse assumir o poder no Brasil. Como eles imaginavam, como os liberais, né, os antigos progressistas imaginavam, quando Dom Pedro assume, ele faz, pô, aqueles caras me ajudaram a chegar aqui, então vou montar um ministério totalmente composto por liberais. Só que os liberais defendiam descentralização do poder, ideias federalistas, né? É totalmente o contrário de uma ideia de uma monarquia, principalmente naqueles moldes que era estruturada a monarquia brasileira desde o estabelecimento da, da Constituição de 1824. Porque lembra que ela era totalmente centralizadora. Você tinha o poder executivo e o moderador nas mãos do imperador. Ele podia interferir no judiciário, ele podia interferir no legislativo. Então veja que ele controla tudo. É uma Constituição extremamente autoritária, é uma Constituição que vai trazer muito esse aspecto do autoritarismo e de um absolutismo legalizado, digamos assim. Então, isso tem mais a cara daqueles conservadores, que é uma galera que vai defender muito mais essas ideias de centralização. Então, o que acontece? No final de 1841, ele acaba com o Ministério Liberal e nomeia um ministério totalmente conservador. Em resposta a isso, eclode Minas Gerais e São Paulo, que eram berços liberais muito fortes, as chamadas revoltas liberais, né? E aí existem alguns conflitos e tal, enfim. Mas para acabar com as tretas, o que é que Dom Pedro II ele vai fazer? De 1848 até 1863, existe a chamada conciliação partidária. O que é que ele fazia? Ele equilibrava, e aí essa charge quer dizer isso, os conservadores e os liberais. E aí os conservadores ficavam um tempo no poder, 4 anos no poder, 4 anos eram os liberais. E aí eles se alternavam no poder, até que em 1863 os conservadores não quiseram sair do poder, né? E acaba a conciliação partidária. Então, vai de 1848 até 1863, esse gabinete, essa política da conciliação partidária, onde ele vai equilibrando aí os dois partidos, tá bom? Então, ó, tinha outras charges aqui para gente analisar, certo? Só que falta menos de 1 minuto, então não dá. Na próxima aula eu vou passar mais algumas para vocês e aí a gente volta a responder as atividades, tá bom? Hoje eu não vou fazer a chamada, mas eu peguei a lista direitinho agora com Claudinha e a partir da próxima semana a gente volta com tudo. Tá bom, pessoal?
Então, um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.